Swastika Yoga. Swastika é da palavra de onde vem a swastika do nazismo, que na verdade o Hitler ele se apropriou da swastika e virou ela ao contrário, mas ela é um símbolo de profunda... É um símbolo de bons augúrios na Índia, né? Então, é um símbolo divino para os hindus, para os jainistas, para os budistas. Se você escrever aí jainismo ou jainism, o símbolo do jainismo tem uma mega swastika assim, ó, na imagem. Inclusive, não sei se tu vai lembrar no Big Brother 10, o Marcelo Dourado, ele tem uma tatuagem dessa cultura. No braço dele tinha várias swastikazinhas. Isso, ele falou, o cara é nazista. Isso. Não, é nada disso. Aí tinha uma mulher lá que começou a ser nazista com essa swastika no braço. Não, ó, essa aí, o jainismo, vocês estão vendo... Então, o jainismo é a religião da não violência. As ideias de Ahimsa, do Gandhi, vieram muito profundamente influenciadas pelo jainismo. Você tá vendo essa monja? Põe essa monja aí com o lencinho na boca. Os jainas, eles têm uma ideia tão radical de não violência que eles usam esse lencinho na boca para que o hálito deles não fira seres invisíveis ou insetos e tal, e eles não criem mau karma ferindo seres. Olha, eles estão usando máscara há 2.600 anos. Caralho. O jainismo é uma religião que nasceu na mesma época do Buda. Era uma época que ser punk naquela época na Índia é o seguinte, é a época dos príncipes renunciantes, né? Rolou alguma parada lá que a casta dos príncipes começou a pipocar um monte de iluminado. O Buda Shakyamuni foi um deles, o Vardhamana Mahavira foi outro. Era a galera que estava contestando o brahmanismo da época e criando suas próprias doutrinas e suas próprias formas de pensar. Não há registro de que o Mahavira e o Buda tenham se encontrado, mas eles eram da mesma época e da mesma região ali de Magadha, que é onde está Bihar e Calcutá, que são algumas das regiões hoje, curiosamente, mais pobres da Índia. Olha que loucura. E aí eles usam esse lencinho na boca e vão varrendo o chão para não pisar em nenhum inseto. E eles fazem qualquer vegano parecer uma brincadeira, porque eles só comem... Eles não comem, por exemplo, um alface, porque você vai matar o alface para tirar ele da terra. Você só come frutos ou oleaginosas ou castanhas e tal, os monges, né? Para não ferir nenhum ser vivo. É bem legal. E bota ali de novo a mãozinha. A swastika. Por que Hitler pegou e virou? Tinha algum símbolo? Esse professor brasileiro que inventou... o Hitler, você tá falando? Por que ele pegou a swastika e virou? Por causa da história dos Árias. Porque, assim, o povo que migrou pra Índia, que era esse povo... Que nos seus textos diziam que era o povo escolhido... todo povo é o povo escolhido de si mesmo, né? Eles eram o povo Ária. O que aconteceu no século XIX, né? Que quando começou a chegar os textos indianos lá na Europa e essa cultura indo-europeia começou a ser... os filólogos, os estudiosos da língua começaram a descobrir que havia um inexorável parentesco entre a língua falada na Índia, o Hindi, que tinha vindo do sânscrito, assim como a nossa língua veio do latim, e as línguas indo-europeias todas, assim, tipo, o grego, o latim, o celta, o armênio, enfim. Então, eles começaram a criar um mito de origem para o povo alemão, porque coincidiu de descobrir-se que havia um povo comum na mesma época em que a Alemanha estava se unificando. Isso lá com Bismarck, com a unificação da Alemanha e tal. E eles precisavam de um mito de origem, um mito heróico de origem. Que é nessa época, inclusive, que o Wagner escreve a Marcha das Valquírias, né? E começa a criar toda essa arte gloriosa alemã para falar de um passado, né? Luminoso. E aí inventou-se naquela época essa história de eugenia, de que nós somos um povo superior. E começou a dizer, olha, nós somos esses árias que foram para a Índia. Ué, mas os indianos são super mais morenos do que os alemães e mais baixos. Não, mas é que eles foram lá pro subcontinente, lá é tropical, tomaram muito sol na cabeça e ficaram morenos. Cara. O que foi pago de expedição pra lá, pra tentar provar que o povo alemão é que importou a gloriosa cultura da Índia, que o Schopenhauer tinha elogiado, nossa, não tá escrito. Então eles tentaram mesmo provar assim, olha, nós somos o mesmo povo e nós somos os distribuidores do conhecimento e da cultura. E já que os povos árias usavam a swastika como símbolo do fluxo do universo, como símbolo dos bons augúrios, como símbolo dessa impermanência que é maravilhosa de se ver, aí o Hitler se apropriou, a galera ocultista do Hitler se apropriou desse símbolo. Aí a galera que gosta de estudar o ocultismo diz que aí ele virou do avesso, porque ele perverteu a swastika, sei lá. Mas sim, o que eu sei e o que é antropologicamente provável ele queria provar esse mito ariano de que, olha, nós somos o povo superior, com uma cultura superior, e que nós que exportamos o que nós sabemos para a Índia e tal. A inversão em si não tem
muita explicação do porquê. A galera que é mística vai dizer que ele inverteu porque ele era mau. Sim, mas falando sem a parte mística, talvez Não foi uma sei. escolha estética mesmo. Talvez, de design. mas é que o Hitler, ele era... E tinha uma galera do nazismo que era altamente misticaloide, né? Tinha uma galera do ocultismo brabo ali que faziam... Tem documentos sobre isso, de galera que especulava com magia negra. Mano, eles também faziam experiência com o ser humano, Mengele costurando pessoas e tal. Sim. Então, magia negra, sei lá, se os caras matassem galinha, era a coisa menos pior que eles faziam depois do Holocausto. Mas falando do Swastika Yoga que você me perguntou... Isso. Por que eu critico esse cara? Porque assim... Ele tem uma forma de ensinar asana, sabe aquelas posturas de yoga e tal? É impecável. Nossa, é impressionante o jeito, o rigor com que ele ensina. Mas ele é um cara de um ego inacreditável e que diz que ele ensina o melhor yoga. E que ele ensina o yoga de Mohenjo-Daro e Harappa. Lembra aquelas cidades que eu falei lá no começo do podcast? Que tinham água encanada, rede de esgoto? Ele diz que ele ensina o yoga daquela época. Ninguém nem sabe se eles tinham yoga. O que se sabe? Coloca aí assim, selo... de Pachupata, com um SH. O que se sabe dessa civilização são essas tabuinhas de argila. E aí, nessas tabuinhas de argila... esse daí. Isso daí tá no Museu de Delhi. É bem legal ver isso ao vivo, cara. É muito da hora. Amplia a imagem pra mim, por favor. Qualquer uma. Quando você olha esse cara sentado, parece que ele tá fazendo o quê? O yoga. Parece que ele é um yogi, né? E aí dizem que ele é o tipo proto-Shiva, é o pré-Shiva, porque ele tem 3 chifres.